E aí pessoal, tô gravando aqui o segundo episódio do Golden Sun. Como eu falei, né? Eu vou pegar algumas partes do jogo e gravar. Eu parei, para quem assistiu o primeiro episódio, no Sol Sanctum, que é o primeiro dungeon do jogo. E após ele, o que acontece? A gente descobre que o Félix, que é o irmão da Jenna, está vivo. E que ele se juntou aos vilões do jogo, né? E aí a gente vai coletar as pedras, as estrelas elementais do fogo, da água, do vento e da terra, que são os 4 elementos da alquimia. E nisso aparecem os vilões e pegam as estrelas da gente, né? Nos deixando apenas com a estrela que seria de fogo, representada por Marte, né? E aí novamente o Sol, a montanha, né? O vulcão. No vídeo anterior eu falei que não era um vulcão, e na verdade é um vulcão em si, mas no jogo ele não é representado tanto como, né? Não tem lava saindo nem nada. Mas não até onde a gente está. E o vulcão começa a entrar em atividade. E aí aparece o guardião das estrelas, né, dos elementos, e protege a vila. E aí nisso nós somos, né, o Isaac e o Garrett são destinadas a proteger o mundo e recuperar as outras estrelas que eles tiveram que entregar para os vilões, Saturno, Menard, né, que apareceram para que eles queriam roubar, né, para fazer as coisas que eles planejam. E nisso eles sequestram o Kraden, que é um velho ancião que sabe bastante sobre os elementos, sobre a alquimia, e aí raptam a Jenna junto com o Félix. E aí, como eu falei, Isaac e o Garrett eles vão atrás pra recuperar os amigos, né? E a gente chega numa cidade chamada Vault. E lá a gente conhece esse garotinho que vocês estão vendo no vídeo. Diferente. Se chama Ivan. E ele... Se eu não me engano é Ivan, mas... Enfim. É, exatamente. E ele tem um poder também, né? E aí você descobre que... Você já descobriu, né? Você já via no jogo que o Isaac, ele é um adepto da Terra. Mostra aqui, o Isaac é o adepto da Terra, o Garrett é o adepto do Fogo e o Ivan do Vento, né? Tentando usar magia, mas não foi com comando de favorito. Enfim, aí o Ivan ele aparece e nos ajuda, nos pede ajuda, na verdade, para recuperar um cajado do mestre dele. Que quando você vai entrar na vila aparece o mestre dele numa carruagem saindo da vila dizendo que é muito perigosa e tudo mais. E aí a gente ajuda a recuperar o cajado e outros itens que foram roubados por bandidos. E aí nisso o Ivan nos ajuda. A gente pode ajudá-lo, né? A gente descobre que ele tem o poder de ler a mente. Então ele descobre a nossa missão e fala que vai nos ajudar. Mas aí ele descobre que o mestre dele, né, isso após a gente ter derrotado os bandidos, prendido eles, a gente descobre que o mestre do Ivan, Hamet, ele foi sequestrado ao tentar entrar numa outra cidade, né, que vai aparecer mais pra frente na série aí que vamos estar comentando sobre ela. E aí nisso a gente fica meio sem saber como ajudar o Ivan e ele vai fazer a missão dele, né? E aí nós temos que dar continuidade à nossa aventura, que é onde eu estou agora, né? Então o Ivan ele entra pro nosso time e nos ajuda na nossa missão, enquanto a gente assim um ajuda o outro, na verdade, né? Então não tem muito.
O que eu consegui de novo até agora, assim, foi o primeiro Digim, né? Que são os Pokémons do Golden Sun, na verdade. Mas, assim, brincadeira à parte, são seres, né? Criaturas elementais, como se fossem espíritos elementais relacionados às pedras, né? Quando a gente tirou as pedras do santuário, elas liberaram os Digims, né? E cada Digim tem um elemento e tem como se fosse um ataque, né? Esse que eu tenho primeiro, ele é da terra, o Flint, né? O nome do ataque dele é o nome do Digim. Ele é um ataque físico, né? Tira um dano maior, 50. E ele tem um esquema, quanto... Deixa eu tentar dar uma explicada breve nele aqui, porque eu não tenho tantos, mas depois quando eu tiver mais Digims eu explico melhor. Dá pra mostrar, aquele ali que vocês estão vendo, tirando o personagemzinho, né? O outro bichinho, ele é um Digim. Ele é o Digim de fogo. Ele é um Digim representado por Marte, né? E aí quando você usa o Digim, ele vai ficar assim nessa cor vermelha e vai liberar o Summon. O primeiro Summon normalmente é bem fraquinho, ele não tem um efeito visual nem nada, mas pra época era um efeito legal já. Não sei se vocês conseguem perceber, mas só o fato de o cenário, background das batalhas ser bem feito, né? Tipo, são muito bem embolados, você já percebe que, né, é um trabalho pesado. Quanto mais Digim você tiver, mais habilidade você vai liberando. Se eu não me engano, são 7 Digims para cada personagem. E você pode trocar, né? Vou tentar mostrar aqui. Olha, essa batalha eu mostro como é que funciona aí. Não sei quem está começando o jogo agora, mas... Enfim, vou dar essa mostrada, mas... É uma coisa bem básica mesmo. Você abre aqui, né? Para o Digim eu posso pegar e dar para ele. Dar do Isaac pro Geralt, né, pro Gart. E ele vai mostrar as habilidades que vai subir do Gart. O ataque, vai descer a defesa, sobe a agilidade e abaixa o luck. Né? E aí nisso ele mostra outra questão que é importante você entender, né? Ele sempre vai mostrar... Cadê? Deixa eu devolver pro Isaac. Ele sempre mostra ali, por exemplo, magia em vermelho é o que você perde. E magia em amarelo que você ganha, né? Como o Gart ele é adaptado do fogo, ele vai ter as magias de fogo. Quando você passa o Digim da terra para ele te dá uma magia da terra. Algumas magias, como a Growth, ela serve para o campo. Né? Mesma coisa pro Ivan, né? Se você passar, ele vai perder o Ray e o Whirlwind, mas vai ganhar Bolt, Crow e Pure. E aí fica, né, nessa questão. E o Isaac ele não perde magia, né? Na verdade, ele mantém as que ele tinha. Né? Então, mais assim, para entender. E aí você vai mesclando. Quanto mais Digim você tiver, mais mescla você vai poder fazer. Né? Então não tem muito mistério nisso. Essa questão do Digim ela foi mais explorada no Golden Sun, do meu ponto de vista, no Golden Sun do DS, onde você tem uma equipe grande de personagens, né? Esse aqui são só 4. No DS você tem 4, se eu não me engano, mas acho que ainda chega a ter mais, não lembro. Mas em contrapartida você tem muito mais Digims. E aí os Digim eles não só liberam magias, né? Mas também mudam muito status no personagem. Então assim é interessante. Nesse aqui ele não explora tanto quanto a gente poderia imaginar, mas é uma exploração bem interessante já.
é que vale a pena você tá tentando mudar um pouco. E como eu falei, cada personagem tem 7 digins para carregar. E quando você carrega eles, vai usando, eles ficam desse jeito aqui, ó, tá vendo? Tá? Quando tiver branco é que ele tá normal. Eu posso colocar ele em standby. Ele já vai estar sendo considerado usado. E eu vou poder colocar no início da batalha, já vou poder fazer o summon dele. Né? Mostrar aqui, por exemplo, ó, já posso fazer o summon. Não preciso usar ele na batalha para fazer o summon depois. O Digin ele sempre recupera um turno depois que foi usado. Ou, como acontece aqui, se eu andar um pouco, ele dá esse barulhinho, o Digin recuperou. Agora vou pegar o outro, de fogo. Alguns Digins, eles vêm... Você só chega perto e eles vão pro seu time. E outros eles vão querer batalhar. Então, assim, não são batalhas tão difíceis, mas também não é aquela coisa mais fácil do mundo. Né? Também que tem que estar preparado para ver o que pode fazer para estar ganhando dele numa boa, né? Tranquilidade. Provavelmente ele vai matar o Isaac. E eu matei o cara, mas o Isaac não ganha experiência. Enfim. E esse aqui é o segundo Digin, é o do fogo. Geralmente o do fogo é pro Garrett, do vento, que é representado por Júpiter, é pro Ivan. E tem mais um, que é o de água. Um detalhe, alguns RPGs antigos, quando você morria, na batalha seu personagem voltava com 1 de HP. Aqui não, que você tem que ter este item, que por sorte eu tenho. Que você pega assim que você termina a primeira cidade, onde você encontra o Ivan, que é Water of Life, e ele te recupera a vida. Né? E como eu falei, o Digin eu posso trocar, posso dar pra... enquanto ele recupera, né? Pronto. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu posso trocar. Aí agora, o Isaac ele vai ganhar o Grow, mas ele vai perder todas as outras magias que ele tinha. Se eu passo pro Ivan, mesma coisa, Ivan ganha Slash, mas perde 2 magias. Né? E aí você fica trocando, né? Como eu falei, ó, você tem toda essa questão dos status que vão mudando conforme você usa, né? Então é interessante você estar atento a isso. Quando você usa um Digin, seu status abaixa. Né? Porque é como se o Digin ele fosse a fonte de poder, né? É como eu falei, esse Digin forte, ele aumenta o meu ataque. Né? E aí, mais pra frente, acho que talvez no episódio 3 ou 4 eu já tenha mais de um Digin, dá pra fazer uma estratégia interessante. Né? Que é onde a gente pode colocar, por exemplo, Digins de aumentar status já programados para summon e já começar uma batalha de um chefe usando summons, né? Para depois só precisar usar, assim, depois usar eles de novo, mas usar com mais tranquilidade, né? Vamos dizer assim. Enfim, né? Esse é o segundo episódio da série. Como eu falei, vou estar trazendo alguns pontos. Né? Estou trazendo essa dungeon aqui, que é a Goma Forest. Ela é depois da primeira cidade, tirando a cidade inicial. Você aqui já passa a ter 3 personagens no time. E é interessante porque, né, é uma parte importante da história.
onde eu parei no primeiro vídeo, né, que é o Sol Santo, ele tem muita coisa da história, assim, muita explicação, mas em 15 minutos é muito difícil você mostrar. E nesse episódio aqui eu quis trazer mais ou menos o que aconteceu nesse meio tempo, né, para vocês estarem entendendo assim um pouco a história. Como eu falei, não vou trazer passo a passo, porque senão fica muito longo. Né? Como eu falei, às vezes vai ficar mais de 80 episódios. Eu não acho isso uma coisa legal, acho cansativo. E às vezes eu vou colocar algum episódio ou outro de grindagem. Pra quem sabe, grindagem é ficar evoluindo de leve. Né? Pra ficar coletando item. E aí eu vou estar mostrando e resumindo a história. Se, por exemplo, for um ponto muito importante, aconteceu muita coisa, eu gravo um vídeo eu vou treinar mesmo e explicar a história nesse meio tempo. Né? Espero que tenham gostado. Se gostou, né, dá o like, compartilha. E se não está no canal, se inscreve. E pode recomendar alguns jogos aí se quiserem ver ou próximos. Enfim, dar dica de jogo, de tema para pesquisa. Já estou fazendo algumas para o próximo vídeo relacionado à pesquisa. Mas em geral é isso. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreve. Tudo de bom para vocês e até depois.